Boa tarde, pessoal. Estamos começando oficialmente uma reunião de estudos do grupo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, Grupo Manaus, né? Quem está falando aqui é Saulo Sá, que é coordenador atual do nosso grupo, pelo menos até o mês de julho. E estamos aqui para podermos manter o estudo, né? A segunda reunião de estudos do nosso livro Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, né? Organizados pelo Dr. Ronald Nobles, né? Estava comentando anteriormente da gravação, que é um livro acadêmico, né? Contudo, quem está publicando, no caso, é a Thomas Nelson. E vamos estar hoje trabalhando o mito 1 e o mito 2, que vem aí da acessão do cristianismo foi responsável pelo fim da ciência antiga, e o mito 2, que a igreja medieval impediu o avanço das ciências. Textos por David Lindeberg e Michael Sharp. Ok, então, pessoal. Deixa primeiramente eu conhecer aqui, né? Nós temos o Carlinho e o Vladimar. Vocês podem rapidamente se apresentar? Dizer aí se congregação, interesse científico, se trabalha com alguma coisa. Pode falar aí o que vocês quiserem. Vou começar aqui pelo Vladimar, que está com a câmera ligada, dá para ver. Bem, obrigado. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, professor Saulo. Bom, eu já fui devidamente apresentado pelo nome. Eu sou estudioso. Estou estudando atualmente a parte da linguística com a dissertação de mestrado voltada muito para o discurso do orador e discurso do filósofo. Tendo em vista que eu dei uma sossegada, já consegui entregar a dissertação, a partir desse ano eu dei eu tive a possibilidade de buscar outros interesses, assim, porque, tipo, apesar de eu focar no trabalho em linguística, desde sempre eu sempre fui muito apaixonado pelo conhecimento nas mais diversas áreas. E aí, claro, sempre com aquele interesse em aprender, em compreender, apesar das questões que, tipo, eu gostar muito das disciplinas de história, muito mesmo, sempre tinha assuntos de ciência que me faziam suspirar bastante, ficar bem curioso para entender, para saber e sempre aprender a usar o conhecimento para contemplá-lo. Bom, eu frequento uma igreja batista regular, a Igreja Batista Regular Elim, localizada aqui no bairro da Compensa, essa igreja onde eu congrego, e estou aqui no grupo da ABC para aprender um pouco mais de ciência, aprender dessa relação fé e ciência que muitíssimo me interessa, e porque através das reuniões que tenho tido aqui, eu consigo, além de melhorar a minha visão nesse quesito de fé e ciência, eu consigo cada vez mais trabalhar descobrindo coisas que em 23 anos de vida eu não fazia nem ideia da existência. Esse é um pouquinho de mim. Obrigado, Vladimar. Quer se apresentar um pouquinho para a gente, Carlinho? Aqui ele está escrevendo, né? Oi, Saulo Vladimar, não estou podendo ligar o áudio e a câmera. Tranquilo, sem problema. Me chamo Edi Carlos, sou formado em Ciências Biológicas, aí, também. Faço parte da Igreja Batista União. Estou bem ausente das demandas do grupo da ABC Manaus, estou me organizando para acompanhar melhor. Tranquilo, sem problema, Carlinhos. Seja aí bem-vindo a assistir a nossa reunião de hoje, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Saulo, trabalho no Departamento de Biologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu congrego lá na Nova Tabernáculo Batista, aqui na Cachoeirinha, né? Tem aquele negócio de sonhos de Natal, normalmente são os irmãos lá se organizam muito bem, fazem uma grande festa, né? Bem legal mesmo. E também a gente tem organizado o grupo da ABC já faz uns 2 a 3 anos e temos feito reuniões, né? Temos o nosso site e algumas das nossas reuniões estão gravadas lá para quem quiser assistir, né? E aí nós fazemos atividade de estudo para pessoas que querem fazer estudos introdutórios, né? Que é na segunda semana. Esse mês não houve porque teve tanto feriado. Aí na terceira semana normalmente é uma palestra
e na quarta semana é o estudo. Como não houve palestra, os nossos convidados tiveram situações não puderam fazer, a gente está fazendo, então, excepcionalmente esse mês, 2 reuniões de estudo, hoje e na semana que vem. Né? No caso, hoje vai estar trabalhando o mito 1 e o mito 2, e na semana que vem vai ser o mito 3, o 4 e o 6, se eu não me engano. Né? Deixa eu fazer uma cola aqui. E o pior é que o WhatsApp de computador ele não aparece as imagens, né? Mas no final eu mostro lá os slides, vocês vão ver, né? Inclusive o Vladimir vai estar trabalhando um dos mitos com a gente, né? Super demais. Então, gente, eu vou aqui compartilhar o slide para vocês, para a gente conversar. Então, estou aprendendo a usar um aplicativo muito comum para todo mundo, né? Chamado PowerPoint. Mas para mim tem um bocado de novidade. Então, se caso tiver uma coisa horrível, é minha culpa mesmo, tá? Melhorando as habilidades de informática. Vamos lá, então. Primeiramente, nós vamos estar aqui falando um pouco sobre a diferença de historiografia, especialmente da historiografia da ciência moderna. E aí vamos trabalhar um pouco sobre o mito 1, mito 2 e trazer algumas reflexões, tá? Enquanto eu falo, o pessoal, na hora, levanta a mãozinha, faz alguma coisa, a gente para e vamos dialogar ali, tá? Não tem aquele negócio, tem que terminar tudo para perguntar. Não. Aconteceu a dúvida, as coisas, aí para logo, aí a gente vai conversando ali e depois a gente retoma. Qualquer coisa a gente dá uma acelerada no final. Ok? Eu vou aqui. Cadê? Tá, ok. Vamos lá então. Então, o que a gente vai estar conversando aqui? Primeiro, a diferença de contar história e fazer historiografia. Contar história todo mundo conta, né? Você vai contar uma história, via de regra, de acordo com uma fonte. E pode ser uma outra pessoa, pode ser uma leitura, né? E aí você tenta fazer uma reprodução daquela história, né? Então, a ideia de contar uma história é você passar, via de regra, uma determinada narrativa, e nessa narrativa você vai ter ali determinados personagens e determinado desfecho. O contar histórias, necessariamente, ele não tem um objetivo de dizer que aquela história é real. Normalmente ele tem uma ideia de poder trazer uma narrativa, né? Seja bem-vinda, Keisiane. A gente está começando aqui. Qualquer coisa quiser perguntar, pode levantar a mão e a gente dá uma pausa aqui e conversa, tá? Então, a gente tem que entender que esse contar história tem essa visão. Por outro lado, a historiografia ela é diferente. A historiografia ela é uma técnica ou um conjunto de princípios que eu organizo para fazer uma determinada linha histórica. E essa determinada linha histórica ela vai estar baseada por um método, né? Não é necessariamente o método das ciências naturais. Não é isso. Mas ela é diferente. Por ser uma historiografia, ela vai ter um conjunto de princípios, ela vai ter um conjunto de trabalho que ela considera fonte legítima, e ela vai ter uma forma de organizar e trazer os problemas históricos, né? Normalmente se fala que a história se faz pela história dos vencedores, os vencidos ficam apagados. E aí os vencedores escrevem a história normativa, ou aquela história que fica para a posteridade, né? Então existem várias discussões que não é discussão histórica, é discussão historiográfica, falando sobre técnicas e princípios de fazer história, né? E com isso, a gente tem que colocar o seguinte princípio. Quando você está pegando um autor de divulgação científica, ele está fazendo uma divulgação, então ele necessariamente não é um historiador. Ele vai poder pegar um material e fazer uma narrativa, lembrando que ele pode beneficiar determinados vieses, que é ponto de vista pessoal dele mesmo, né? E que ele pode selecionar determinadas fontes de acordo com o arbítrio dele. Algumas fontes entram, outras fontes não entram, né?
Assim como o contador de história pode passar por esses vieses e pode ter essa seleção seletiva das suas fontes, a historiografia também. Antigamente só se pegava as histórias ligadas aos documentos oficiais, né? Hoje a historiografia ela tem determinadas linhas de pesquisa que elas aceitam até panfletos para poder fazerem parte do seu corpus de pesquisa. Vale moeda, vale tablete de barro, vale qualquer coisa, desde que esteja amparada dentro de uma teoria histórica, né? E lógico, aí se você for trabalhar em teoria histórica, você vai ter teorias que têm uma influência positivista, de influência marxista, né? Ou de influência funcionalista, e assim por diante. E por que o senhor está falando isso, Saulo? É porque é o seguinte, então você vai ter uma historiografia ligada a armadores, pessoas que trabalham, coletam, fazem por prazer, né, de repente, e fazem uma historiografia talvez o melhor que ela pode fazer, mas não é profissional. E nós temos historiadores profissionais. Então existe uma separação, né? E onde é que começa essa historiografia profissional? Ela é um pouco recente. Ela, na verdade, ela vai começar mais a partir da modernidade, né? Justamente no movimento de ciência moderna. Dessa maneira, eu coloco então que existe, vamos dizer assim, historiadores amadores e historiadores profissionais, né? No qual vai haver essa técnica ou vai ter simplesmente um compilado. Um dos livros mais conhecidos no Brasil de história da ciência é chamado História da Ciência através dos Tempos, de um químico chamado Ático Chassot, né? E ele mesmo coloca, né? Eu não sou um historiador, eu sou um contador de histórias, né? E eu acho muito feliz isso. Por quê? Porque ele está dizendo que ele está fazendo uma história dele, não é uma historiografia profissional. Então, ele vai falar dos seus vieses, dos seus achismos, dos seus pontos. E se você quer ficar, que fique. Mas ele já coloca desde o início que ele não é um historiador profissional. Ele é um contador de histórias. Isso vai ajudar o quê, professor? A contar justamente sobre o início da historiografia da ciência moderna, né? Ah, inicialmente, não existia essa ideia, vamos dizer assim, de ciências humanas. Existia a ideia de humanidades, né? E dentro da humanidades havia o relato histórico. E esse relato histórico, mesmo sendo feito com a melhor técnica possível, ela necessariamente não havia uma discussão tão aprofundada disso, né? Ela era feita, né? Simplesmente assim, dentro de um embasamento filosófico, dentro de uma determinadas influências da sua época. E justamente no período de transição, no qual deixa-se para trás a ideia de filosofia natural, que era, vamos dizer assim, um dos principais nomes do que nós chamamos de ciência hoje, para a ciência moderna, a ciência feita por método, né? Especialmente influenciada por Descartes e por Bacon, vai ter pessoas que vão começar a defender a história e uma separação do, do clericalismo, de uma visão religiosa da ciência, né? Vamos assim dizer. Não que necessariamente elas sejam incompatíveis, mas vai ter pessoas que vão defender uma separação radical e vão defender que elas não são compatíveis, tá? Quando essas pessoas defendem, não quer dizer que elas vencem o debate, mas elas podem ter muitos adeptos que tomam essas ideias, né? Então, um dos primeiros historiadores da ciência, a partir do ponto de vista da ciência moderna, que é lá no século XVIII e XIX para frente, vai ser White e Draper, que eles são conhecidos até por alguns historiadores como os pais
da historiografia científica, ou da historiografia da ciência, vamos assim dizer. Eu vou botar aqui uma frase deles aqui, né? No caso do Andrew White, no seu texto The Battlefield of Size, né? De 1869, então século XIX. Proponho então apresentar nesta noite um esboço da grande luta sagrada pela liberdade da ciência, uma luta que acontece há séculos. Este tem sido uma disputa difícil, uma guerra mais longa e com batalhas mais ferozes, cercos mais persistentes e estratégias mais vigorosas que qualquer comparativamente triviais guerra de Alexandre ou César ou Napoleão. Em toda história moderna, interferência da ciência com o suposto interesse religioso. Não importa quão conscienciosa tal interferência tenha sido, resultou nos piores males para a religião e para a ciência, invariavelmente, né? Então, assim começa a palestra de Andrew White sobre a batalha da ciência e da religião. Outro texto aqui que nós temos, está aqui, ó, de John Ruppin, vai dizer assim: o antagonismo que observamos entre religião e ciência é a continuação de uma luta que teve início quando o cristianismo começou a ter poder político. A história da ciência não é mero registro de descobertas isoladas. É uma narrativa de conflito entre poderes rivais, a força expansiva do intelecto humano, de um lado, e a compreensão advinda da fé tradicional e de interesses humanos do outro. Olha só, então, John William Trump, no seu livro, né, Story of the Conflicts Between Religion and Science, né, ele vai estar colocando que existe um conflito eterno entre ciência e religião. Ô, bem-vindo, Haroldo, tudo bem? Eita. Agora sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. A gente começou aqui o estudo. Desculpa, eu estava com uma dor de cabeça no quarto, mas eu estou bem. Ai, que legal, vou ver você aqui. Qualquer coisa, vou falar feito o meu coleguinha, você me corrige. Tá bom. Então, pessoal, essas são as duas frases, né? Tanto de White como de Trump. E vamos conhecer quem são essas pessoas, né? Primeiro, Andrew Dickson White, 1832 a 1918, né? Ele foi um historiador, educador americano, que fundou a Universidade de Cornell e serviu como um dos primeiros presidentes em quase 2 décadas. Ele foi, né? Ele era considerado por expandir o escopo do currículo universitário, então ele teve esse papel norte-americano, né? E um político, e ele atuou no Senado Estatual de Nova York, né? O White ele teve uma história, né? Ele foi um jovem presidente, como falamos, da Universidade de Cornell, e ele foi criticado por religiosos e ele foi taxado como infiel, né? Porque a ideia é que ele criava um refúgio para a ciência. Então, onde tem ciência, não tem religião, né? E ele assumiu essa tese para si. Onde existe ciência, não existe religião, né? Então, ele vai fazer aquela palestra que nós botamos no início aqui do nosso estudo, e ele vai, depois de 25 anos, melhorando e construindo aí uma obra que deu 2 volumes, a história do conflito entre a ciência e a teologia na cristandade. O último volume que ele mesmo fez, né, ele atualizou, foi em 1896. John William Trumper, né, de 1811 a 1882, foi um cientista, filósofo, médico, químico, historiador e fotógrafo estadunidense, né, nascido na Inglaterra. E aqui tem algumas características, até clerical ele também já foi. Ele era adepto do protestantismo e, via de regra, as suas críticas eram contra o catolicismo romano, né? O único problema é que depois, todas as críticas que eram para o catolicismo foram pegas e também jogadas para o protestantismo, vamos assim dizer. Ele mirou no catolicismo romano, que ocorreu uma antipatia por causa da conversão da sua irmã, que ela era protestante,
a Elizabeth, e se converteu ao catolicismo, né? Depois disso, ela morou com ele e o tempo do seu filho, em determinado momento, que ele tinha 8 anos, ele estava à morte. E a sua tia Elizabeth escondeu seu livro preferido. E qual era? Era um devocional protestante. E não devolveu a ele até a sua morte, né? Quando o Trope soube disso, ele ficou muito ressentido, né? E expulsou a sua irmã de casa e responsabilizou o Vaticano. E nisso também houve uma forma aí dele começar a trabalhar uma escrita com várias influências, vamos dizer assim, né? E é dele esse livro, A História do Conflito entre a Religião e a Ciência, em 1874. Ronald Leslie Noble, que foi que organizou esse livro que nós estamos estudando, ele é um historiador americano, ele foi premiado com medalhas da George Sandton em 2008 pela Society of Science, né? Seria a Sociedade de Ciência Americana, né? Ele teve uma vida de realizações acadêmicas excepcionais, né? E ele é considerado até hoje um estudioso bem ilustre. Ele não é cristão, tá? Ele se considera agnóstico, no caso. Ao ele falar sobre esses dois acadêmicos, ele vai falar assim: primeiro, historiadores da ciência sabem há anos que os relatos de William e de Trope eram mais propaganda do que história, né? Então, por quê? Porque não houve o uso de fontes históricas. Determinadas histórias literalmente não têm fonte nenhuma. Não tem. Eles escrevem e não dizem de onde tirou, e historiadores profissionais, quando vão pesquisar, não acham as afirmações dele. Às vezes acham outras coisas, né? Às vezes até no caminho contrário, né? Nenhum cientista, até onde sabemos, perdeu a vida por suas visões científicas. Apesar de que veremos no Mito 7, que a gente já estudou isso no mês passado, né? A Inquisição italiana incinerou o copernicano Giordano Bruno, no século XVI, por suas noções teológicas heréticas. Ele põe uma ênfase em teológicas. Por quê? Porque ele não foi necessariamente queimado por ele acreditar em noções científicas, mas sim por noções teológicas, né? De dizer que existem, por exemplo, uma visão heterodoxa sobre Jesus, sobre Deus Pai, né? Desfazer da ideia de trindade. Quando houver o estudo aí de Giordano Bruno, vai ser comentado sobre isso. Então, foi mais uma heresia teológica do que uma ciência, no caso. Então, vamos olhar aqui o nosso mito 1. Que a acessão do cristianismo foi responsável pelo fim da ciência antiga, escrito pelo David Lindenberg, que é um historiador estadunidense da ciência. O seu foco principal é a história da ciência medieval e a moderna, inicialmente, especialmente a ciência física e a relação entre religião e ciência. Lindenberg ele é autor e editor de muitos livros e recebeu inúmeras bolsas e prêmios pelo seu trabalho. Ele vai começar o seu capítulo com a seguinte citação de Charles Freeman: há uma combinação de fatores por trás do fechamento da mente ocidental. O ataque à filosofia grega pelo apóstolo Paulo, a adoção do platonismo por teólogos cristãos e a aplicação da ortodoxia por imperadores desesperados para manter a boa ordem. Está embaralhada a palavra ali. A posição da ortodoxia caminhou de mãos dadas com o sufocamento de qualquer forma de exercício racional independente. No quinto século, não somente o pensamento racional havia sido suprimido, mas houve a substituição deste por mistério, magia e autoridade. Né? Então, Freeman ele vai escrever esse livro sobre o fechamento da mente ocidental, né? E ele vai colocar o motivo disso sobre a igreja. Né? E David ele vai começar contando a história sobre a matemática Hipatia, né? Via de regra, a história ela tem uma linha que é muito repetida aí por historiadores,
e muito, na verdade, mais de divulgadores da ciência do que historiadores, né? Vai falar, por exemplo, que ela era uma mulher jovem, olha aí, a Hipatia bonita, né? Ele vai comentar que em Alexandria havia grupos radicais de cristãos, no século 4 para 5, no caso, e vai estar dizendo que esses cristãos não aceitavam a Hipatia por causa da sua excelente matemática, né? Ela tinha produzido vários artefatos e várias criações. E com inveja da moça, né, eles arrancam ela do seu local e a matam de maneira covarde e extremamente cruel, de rasgar a questão das suas roupas, humilhá-la publicamente e quebrar os seus ossos, e vem um requinte de várias crueldades, né? Essa história ela é colocada por muitos historiadores como um dos sinais do que viria na Idade Média, com a escuridão intelectual causada pela Igreja, né? E aí, essa história ela é repetida, como falamos, por vários divulgadores, né? A historiadora, né, Maria, eu acho que é Zauska, né? É uma tcheca. Ela é uma das maiores especialistas sobre a história de Hipatia, né? Ela vai falar o seguinte, que a Hipatia ela ficou presa numa luta política entre Cirilo, que era um membro da igreja muito influente e poderoso e buscava mais poder, né? E Orestes, que era um cristão e amigo de Hipatia, mas naquele momento ele estava como chefe do departamento imperial romano. Então ele representava o Império Romano. E nesse conflito político, nessa guerra política, Cirilo ele orquestra, né, uma blasfêmia de Hipatia, e Hipatia ela realmente ocorre, a crueldade, como é dita, ocorre, né? Só que não do jeito como ela é dita, né? Hipatia ela já morreu com seus 60 anos, né? Isso não legitima que ela deveria morrer, tá, pessoal? Só, tipo assim, tirando alguns detalhes que causam uma tensão emocional maior. E ela foi morta dentro desse conflito político, né? E a matemática, que muitos dizem que ela foi estagnada pelos cristãos em Alexandria, pelo contrário, né? A nossa historiadora diz que prosperou a matemática em Alexandria por várias décadas depois de Hipatia, né? Então aqui ele já começa trazendo uma distinção, né? O que muitas das vezes está acontecendo, às vezes não é um conflito, como White Trupp defende, que é a religião contra as luzes, vamos dizer assim, né? Muitas das vezes pode ocorrer conflitos de outra ordem de poder, no caso aqui foi político mesmo, né? E aí você vai ver aqui que são até cristãos, né? Tanto Orestes como Cirilo, só que por estarem em determinados campos de grupos políticos contrários, acabou a Hipatia, que era uma pagã, não era cristã, ser pega nisso, né? E também é usado frases de grandes pais da igreja. Um do exemplo desse é Tertuliano de Cartago, né, de 160 a 240, e Basílico de Cesareia, né? Nesse momento, pessoal, não existe a palavra ciência com a conotação moderna que nós temos, né? A ciência moderna, ela tem alguns traços, né, bem distintos. Por exemplo, que a pessoa ela vai formular uma teoria, formular uma hipótese, vai construir um método, vai tentar verificar por meio desse método, né? Vai tentar justamente ver se essa hipótese ela é ou não confirmada por meio desse método, é apresentado entre os pares vão buscar validar ou não o que foi feito. Então, nessa época, o que existia era a filosofia natural, né? Ou a história natural. Então, ele vai estar chamando isso daqui de ou filosofia natural ou ciências matemáticas. Não havia bem uma separação, né? E o autor, David, ele vai chamar isso de ciências clássicas. Não é a ciência moderna como nós vemos hoje, mas é uma construção de conhecimento baseado dentro de pressupostos, né?
e que vai estar trazendo algum resultado no campo da engenharia, no campo da matemática e assim por diante, né? E dentro dos pais da igreja, existiram aqueles que realmente entendiam que não era bom a aproximação, né? Aqui eu vou trazer, por exemplo, a frase de Tertuliano, a famosa O Desafio de Atenas e Jerusalém, né? Que relação há Atenas, significando a representação da filosofia pagã, com Jerusalém, representação da religião cristã? Que acordo existe com a academia, presumidamente de Platão, e a igreja? O que há entre os heréticos e cristãos? Fora com todas as tentativas de produzir um cristianismo de composição mista, estoica, platônica e dialética, não queremos disputa curiosa após o termos Jesus Cristo, nenhuma inquirição após desfrutarmos do Evangelho. Como a nossa fé, desejamos mais fé, pois, quando cremos nisso, não há nada mais do que precisamos acreditar. Né? Uma outra frase que podemos destacar aqui é de Basílio de Cesareia, 330 a 379, que ele vai fazer um ataque brusco, né, aos filósofos e astrônomos, dizendo: intencionalmente e voluntariamente vocês se cegaram para o conhecimento da verdade. Então, o que acontecia aqui? Esses pais da igreja, eles entendiam que a aproximação com a filosofia grega, romana, arábica e assim por diante não era necessário para o desenvolvimento de uma vida cristã, né? E até, de um certo modo, traziam esses ataques. Mas a pergunta que se faz era unânime, os pais da igreja todos eles pensavam assim, que não havia aproximação? Não, não mesmo, né? Até certo ponto, eles não eram a maioria, vamos dizer assim, dos pais da igreja que diziam que deveria ter uma negação, vamos dizer assim, dessas outras formas de conhecimento. Então, de Justino Marte, 100 a 165 depois de Cristo, Agostinho de Hipona, 354 a 430 depois de Cristo, não são pais da igreja que negam a importância dos conhecimentos ligados à filosofia natural. Pelo contrário, muitos deles usavam na sua própria argumentação, né? O David ele vai trazer aqui os seguintes pontos, né? Primeiro, o uso do sistema filosófico, do formato argumentativo e da cultura greco-romana era usado pelos cristãos e pelos pais da igreja. Por exemplo, até mesmo para Tertuliano fazer o desafio dele, ele usou todos os princípios de gramática e os princípios de retórica grega e romana. Então, ele até coloca, dentro da tradição da filosofia cristã, eles estão na mesma categoria. Eles só não concordam que devem usar, mas eles estão usando para discordar que devem usar. Parece loucura, né? Mas, de uma certa maneira, faz sentido. É aquelas pessoas que, dizem assim, né? A ciência ela é boa, só que só aquele tipo de ciência. Então, as outras ciências que não for daquele tipo não é boa, né? Só tem um porém. Se é ciência, né? Então, está dentro de um determinado escopo, que tem determinados métodos, que tem determinados princípios, né? Você gostando ou não, está dentro do mesmo grupo, né? E ele coloca aqui, a igreja foi um local de incentivo intelectual e de liberdade. Muitas das vezes, o pensador grego-romano, quando se convertia, ele tinha liberdade para poder pensar e dialogar. E, na verdade, os principais apologistas, eles se utilizavam da tradição greco-romana para poder fazer as suas apologéticas, né? E aqui nós trazemos a frase de Agostinho de Hipona sobre o tratado de interpretação do Gênesis, né? Até mesmo um não cristão
sabe algo sobre a terra, os céus, os outros elementos deste mundo, sobre o movimento e órbitas das estrelas e até o seu tamanho e posição relativa, sobre a previsibilidade de eclipse do Sol e da Lua, os ciclos dos anos e das estações, sobre os tipos de animais, arbustos, pedras e assim por diante. E ele se firma neste conhecimento com certeza da razão e experiência. É uma desgraça e um perigo que um infiel ou um não cristão ouça um cristão falando absurdos sobre esses tópicos. E devemos fazer todo o possível para prevenir tal embaraço, aonde as pessoas veem vasta ignorância em um cristão e riem com desdém. Olha, gente, Agostinho de Hipona falando isso. A gente pode até pensar assim, meu Deus, parece algo atual, né? Mas ele já falava isso no século IV depois de Cristo, né? Então, o próprio Agostinho, quando ele vai escrever o tratado, segundo o autor, né, sobre o significado de Gênesis, ele usa uma infinidade de exemplos do conhecimento da filosofia natural. Ele se aprofunda na filosofia natural para poder entender o Gênesis, para poder explicar o Gênesis. E até hoje, muitos teólogos usam Agostinho para os princípios de entendimento do Gênesis, né? É lógico que não se pega tudo, né? Não, mas assim, muitas bases agostinianas ainda são usadas. Tá? Então, quais são as linhas desse capítulo aqui para a gente poder conversar? Primeiro, certamente é verdade que os pais da igreja primitiva não viam apoio às ciências clássicas como uma obrigação. Tipo assim, para você ser um cristão, você tem que saber ciências, né? Não viam essa obrigatoriedade, não falavam dessa obrigatoriedade, né? Muitos até tinham um certo olhar desconfiado. Prioridade baixa ou média estava longe de ser prioridade zero. Então, ao você não ter um incentivo, não dar prioridade, não quer dizer que o cristão não deveria estudar ciência. Como nós vemos pelo próprio exemplo de Agostinho, ele estudou profundamente filosofia natural para poder escrever o seu tratado de teologia. Terceiro, nenhuma instituição ou força cultural do período da patrística ofereceu mais encorajamento para a investigação da natureza do que a igreja cristã. Então, em muitos lugares, em muitos grupos, você não tinha uma liberdade para fazer o estudo da história natural, sem que fosse por uma razão, né? E sempre há o pressuposto que se é verdade de Deus, né? Então que venha a verdade. Então, dentro das igrejas havia, vamos dizer assim, um incentivo, pelo menos mais do que as outras instituições naquele momento, né? Então isso é interessante de ser colocado, né? Já que a afirmação é que quando a igreja surgiu, a ciência clássica desapareceu, né? Antes da gente ir para a linha 2, né, cabe aqui uns destaques. Primeiro, muitas ciências, com a queda do Império Romano, não tiveram instituição para serem desenvolvidas, né? Então, a instituição que serviu de abrigo foi a igreja, que isso vai se manifestar na Idade Média. Segundo, muitos desses pontos eram simpáticos, por exemplo, o estoicismo, elementos do platonismo, é verdade que eles tinham, do aristotelismo também, né? Tinham vários pontos convergentes com a teologia cristã dos pais da igreja. E havia um olhar simpático, e por isso a possibilidade de diálogo, né? Por quê? Porque muitos desses ramos filosóficos buscavam fazer uma interpretação da realidade, e o cristianismo também tem esse mesmo olhar. Ele olha a realidade, só que ele olha pela realidade do óculos de Cristo, né? Sendo o centro de todas as coisas, mas ele diz que há um real lá fora. Então isso acaba ajudando a aproximar. Tudo bem? Pessoal, vamos abrir então aqui o primeiro momento para a gente poder conversar. Vocês conheciam a história aí da Hipatia? Vocês conheciam o Andrew White, o John Trumper e esses livros aí que são clássicos da história da ciência?
Só da hipatia que eu já tinha ouvido falar. Primeira vez que eu ouvi falar foi numa apresentação no evento da Presbiteriana Mackenzie. Aí um dos professores apresentou trabalho sobre ela e tudo mais. Citou até um filme em que a Rachel Weisz protagoniza a hipatia. E aí, fiquei pensando aqui nesse primeiro ponto de tipo, eu acho que assim, a questão de tipo de você ter não diria nem um estudo, mas assim um acesso, isso não só acesso científico, mas até acho que a todos os tipos de conhecimento, por conta de não ter uma circulação muito grande de obras, a prensa não ter sido inventada ainda. Acho que era uma coisa que, assim, não tinha como não tinha como parar para pensar naquele ponto de tipo, a ciência é assim, ciência é assado. Mas é interessante ver o quanto que, nesse primeiro ponto, pelo menos, havia uma relação muito forte e que, na verdade, deve ser, né, entre a fé e a razão, ou no caso, entre a ciência e a religião, porque eu acredito que... E aí vem um ponto bem interessante em umas falas que eu ouvi recentemente, que é uma fala de um pastor chamado Luiz Saião, que eu acho bem interessante o exemplo que ele emula. Porque às vezes eu acho que nós pensamos muito com a cabeça de um ocidental. Se não é A, é B. Se não é B, é A. Só que e aí ele usa isso para aplicar na questão bíblica, de tipo, olha, mas se não for B, será que se não for A, não é B? Mais ou menos assim, ao invés de eliminar uma, aprovar uma excluindo outra, parar para pensar no quanto que isso... que não dá para as duas dialogarem, andarem lado a lado, porque, por exemplo, foi apontado até no próprio exemplo da hipatia, essa questão que foi apontada na primeira apresentação que eu vi, que tivemos a oportunidade de revisar um pouquinho, até fazendo contraponto, em relação ao relato que a historiadora, pesquisadora tcheca trouxe. Então, achei bem interessante o quanto que, assim, o exame desses nuances, uma compreensão cada vez mais apurada e verificada, ela faz com que nós tiremos conclusões cada vez mais sensatas sobre o ponto, fazendo com que possamos colocar a ciência e a religião dentro daquilo que elas devem ser, linhas de conhecimento. Mas é como eu vejo. Obrigado, Fadimar. Ia fazer algum comentário, Haroldo? Eu acho que ainda não. Me chamou a atenção o fato do autor, certo, não ser um cristão, né? Não é isso? Oi? Não entendi. O autor do livro, Se ele é cristão? ele não é cristão, né? O organizador não, ele é um agnóstico. Isso. Pois é, isso me parece positivo, né? Parece positivo, porque uma das coisas que eu fiquei pensando foi sobre a ótica que o livro ia ter sobre, o autor do livro ia ter sobre os mitos, né? E aí fica mais tendencioso, já é um cristão, né? Pensando situações e artigos, né, para desconstruir, né, certas coisas, e assim fica também, até tem muita argumentação de ciência, né?
mas parece que não é o caso. Parece que não é o caso. Então eu acho isso algo até positivo, por incrível que pareça. Obrigado, então, Haroldo. Por exemplo, não vai dizer que ele já está falando enviesado. Se bem que uma pessoa que defenda uma linha não quer dizer que aquilo que ela fale na sua pesquisa É já errado. seja necessariamente enviesado. Mas é bom que, por exemplo, É, não é uma pessoa que corrobora com o cristianismo, não adere, vamos dizer assim, pelo menos não explicitamente, mas é uma pessoa que está mostrando um ponto importante, né? Que está é, trazendo essa discussão. Aqui eu é, separei até na página 35 uma fala sobre Agostinho, que ele diz o seguinte, né? Inúmeros pais da igreja e os seus sucessores em séculos posteriores engajaram-se com a perspectiva da filosofia clássica, tentando reconciliá-la ao ensino bíblico e com a teologia cristã ortodoxa. Mas, quando se tratava de ciências clássicas, a maioria unia-se a Agostinho. O que Agostinho falava? Aborde a ciência clássica com cautela. Tema se preciso for, mas ponha para trabalhar como serviçais da filosofia e da teologia cristã, sempre que puder, né? Então, Agostinho, ele usava, mas como ele falou, com cautela. E vamos lembrar, gente, não era ciência moderna. Por exemplo, Pitágoras, né? Diz a lenda, eu chamo de lenda porque os materiais de Pitágoras são muito fragmentados, né? Então a gente tem alguém de uma época bem depois falando de Pitágoras, né? Dizia assim que quando ele descobriu o teorema de Pitágoras, que nós chamamos, ele foi lá e ofereceu um boi aos deuses. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muito do que era considerado matemática e filosofia natural era ligado com noções das divindades que eles tinham. E, certamente. e isso ocorre, né? Então, é compreensível, ao meu ver, a visão de Agostinho, né? Por quê? A gente usa até hoje o teorema de Pitágoras. Mas é conhecido que o pitagorismo era mais uma religião do que uma matemática. Existem muitos elementos bons? Existe. Mas a separação entre matemática e os elementos religiosos que haviam, isso realmente só dá para ser distinto muito tempo depois, né? E aí essa Tem, visão realmente agostiniana de, olha, você olha as ciências clássicas com cuidado e deixa ela a serviço da filosofia e da teologia cristã, é uma visão de proteção, né? Mas nunca de exclusão. Nunca não um diga assim, não matemático. use. Oi? Lembrei, Saulo, de um matemático indiano famosíssimo, considerado o melhor matemático da Índia. E ele foi levado para Inglaterra, né? E as coisas que ele produziu é de uma matemática avançadíssima, né? E morreu, acho que de tuberculose e tudo. E do jeito que a Índia via, e a Índia era vista pelos ingleses, né? Então ele era assim, de terceira categoria e tudo, mas se tornou uma pessoa muito respeitada porque teve tem um filme sobre ele, né? Teve um matemático inglês que o reconheceu, né? Pelos exercícios, mandou com alguns problemas e o cara resolveu lá da Índia rapidamente. Então esse homem ele era tremendamente religioso, assim, no sentido da crença hindu mesmo, sabe? Ele dizia que à noite, enquanto ele dormia, uma deusa, olha só, uma deusa vinha e entregava para ele as, as equações e as respostas. Então, ele só chegava no outro dia e suportava. É o caso, né? O inglês terminou aproveitando a matemática boa dele, tá certo? Mas sem, sem utilizar com cautela, né? Sem utilizar o restante, que era teologia hindu e tudo mais. É, é
É o que quem falou foi Agostinho, né? É o que ele disse. Tá certo. É isso aí, né? Gente, como ele falou, né? Tanto que essas orientações vai desembocar agora no mito 2 sobre a Idade Média, que quem foi que desenvolveu, né? Basicamente foi a igreja medieval, vai guardar muita coisa, e ela vai reconhecer, por exemplo, muitos dos manuscritos que vão ser guardados pelos muçulmanos, né? Basicamente, boa parte da literatura grega da antiguidade não foi conservada necessariamente pela Europa, foi conservada pelos islâmicos, né? A famosa Casa do Saber, né? Era uma casa islâmica onde havia guardado todo tipo de conhecimento, né? E a Europa soube aproveitar isso depois, né? Deixa eu aqui perguntar rapidamente. Carlos, está tudo bem? Está dando para acompanhar? Kisiane também, está tudo bem? Como é que tá? Carlos está dizendo aqui, sem comentários, por enquanto, meu amigo, digerindo o que foi dito. Tranquilo, Carlos. Por aqui tá tudo bem também. Ah, que legal, então. Qualquer coisa, levanta a mãozinha, quer fazer um comentário, trazer uma pergunta, tá? Estamos aí. Ok. Então, gente, vamos agora para o nosso mito 2, né? Que seria que a igreja medieval impediu o avanço da ciência, né? Esse texto foi escrito aqui pelo Michael Sharp, não morreu ainda, está vivo. Ele se interessa por filosofia natural, astronomia da Idade Média tardia, com atenção especial à tradição vienense, mais especificamente ao trabalho de Johannes, né? Agora, como é que lê latim aqui? Haxnomotamus. Eu acho que é isso. Interesses adicionados também tem aqui ciência e universidade medieval, ciência e impressão inicial, né? De Piero della Francesca. Vamos lá. Aqui a gente vai separar uma frase do Draper, né? Do seu livro de... Aqui está 1900, mas é 1800, tá, pessoal? 1874. Diz o seguinte: o Partido Cristão, no início da Idade Média, declarou que todo conhecimento deve ser encontrado nas escrituras e nas tradições da igreja, né? Lembre que essa tradições da igreja é bem uma visão católica, né? A igreja, então, se colocou como depositária e árbitra do conhecimento. Estava sempre pronta a usar o poder civil para forçar a obediência às suas decisões. Assim, ela traçou o curso que determinou toda a sua futura carreira. Ela se tornou a pedra de tropeço do avanço intelectual da Europa por mais de 1000 anos. Então, bem taxativa que Trump está botando, né? Bem, a primeira coisa aqui que o autor, o Sharks, ele vai trazer é meio tipo assim, história padrão que você ouve por aí. Ele vai colocar que desde Tertuliano, com o seu desafio, né, o que Jerusalém tem a ver com Atenas, até Galileu, a igreja ela escureceu o conhecimento, né? Não permitiu o seu desenvolvimento, né? Então, todos os diversos autores parece que estagnou, né? Teve a antiguidade, né? A antiguidade vai até ali o Império Romano, 300 e alguma coisa, né? Queda de Constantinopla, se não me engano. Eu posso estar enganado, estou trocando talvez. Mas ali teve em 300 e alguma coisa, né? Começa a Idade Média. Aí, daí para frente, diz que não houve desenvolvimento científico, né? Que a igreja dominou e a igreja impediu, né? E muito comentado, por exemplo, visto pelo divulgador científico Carl Sagan na sua obra Ao Cosmos, passou em 82 no Fantástico, né? Que ele vai mostrando no final da sua série todos os grandes cientistas, inclusive a Hipatia, né? Vai mostrar, né? Aí dá um pulo, passa por toda a Idade Média e só vai aparecer cientista da modernidade, né? E aí coloca aqui que ele pode ter sido influenciado por um historiador chamado Henry Smith Williams, né? Que ele vai colocar sobre vários temas de história da ciência, e quando chega à Idade Média, ele põe um bocado de páginas em branco.
tipo falando assim, não houve nada produzido, né? E aí vai para o fim da Idade Média, para a questão da modernidade, né? E aí ele vai fazer o seguinte comentário, né, que coloca tudo isso e a pergunta é: aonde é que eles estão se ancorando? Houve estudo da Idade Média para dizer que não houve desenvolvimento, que não houve produção de conhecimento? Aonde estão se ancorando? Lembremos novamente a mesma coisa que aconteceu sobre a antiguidade. Muitas das vezes nós consumimos divulgação de história da ciência e não trabalho de produto de historiografia séria da história da ciência, né? Por quê? Porque são livrinhos como esse que a gente está estudando, né? Não é apostilinha, né? Coisa cheia de imagens, não é. E aí o que ocorre? Acaba ficando aí na mentalidade das pessoas. A história de Galileu, um homem que foi torturado pela igreja. Vimos no mês passado que Galileu nunca foi torturado. Ele passou no máximo 3 dias preso. No máximo 3 dias preso, né? E ainda ó, a prisão dele foi domiciliar. Que triste, né? Foi numa mansão. Porque Galileu era um homem muito conhecido, né? Um ícone na sua época. Então, não houve determinados apelos que se coloca, né? E aí coloca aqui no livro de John Hybron, né? O Sol na Igreja, o seguinte comentário, né? Na página 40. A Igreja Católica Romana deu mais suporte financeiro e social ao estudo da astronomia ao longo de 6 séculos da recuperação do aprendizado antigo durante o fim da Idade Média até o Iluminismo do que qualquer outra, se não todas as outras instituições juntas, né? Vamos lembrar que Igreja Protestante só no século XV e XVI para frente, tá? 15 e 16. Aqui nós estamos falando já século V, século X, século XI, século XII, né? Então, nesse período era Igreja Católica Romana na parte ocidental e tinha, né, depois do grande cisma, né, a Igreja Oriental. Então, nesse sentido, quem acolheu o desenvolvimento e financiou foi a Igreja desses estudos, né? Até mesmo porque esses estudos a gente tem que lembrar que era até mesmo interesse da Igreja. Quem vai se lembrar, por exemplo, dos estudos de Copérnico, vai ter um capítulo sobre isso aqui. O Copérnico, ele era um escrituário da Igreja que estava interessado em resolver o problema do calendário. Por exemplo, marcações da Quaresma, marcação do Natal, né? Tinha que ter um calendário correto. E o cálculo do calendário, que era baseado no qual é o nome? No modelo ptolomaico, estava dando problemas não de horas, estava dando problema de dias, né? Então, o estudo astronômico e matemático de Copérnico, ele tentava resolver um problema assim. Interessante, né, gente? Então, muitas das vezes a igreja pegava, financiava e assim por diante, né? Então, no período medieval deu início principalmente às universidades, e a universidade ela teve grande apoio do papado, né? Por exemplo, Bolonha, Paris, Oxford, elas são desde 1200, né? Século XIII, por exemplo, né? Em 1500, cerca de 70 universidades são espalhadas por toda a Europa. E nos seus currículos, 30% delas, no mínimo, era obrigatória ter temas e textos ligados ao mundo natural, né? E colocar aqui que na Germânia, por exemplo, 250 mil apenas em universidades alemãs eram matriculados, né? A partir de 1350, foram expostos a tradições de estudo greco-arábica. Que coisa interessante, né? Deixa eu ver aqui, tem um comentário subindo, né? Sim, muito bom, Saulo. Encaixa-se a sua fala também com o trabalho de Mendel? Olha, sim, por que não, né? Mendel, ele trabalhou a questão
Ele era monge, ele queria saber sobre a frequência de fatores, né, de hereditariedade. E ele fez a sua experiência no monastério, né, em miúdos, na igreja, vamos assim dizer, né. Ele fez todo o seu postulado matemático. Vamos lembrar que Mendel ele era matemático. O pessoal lembra ele meio como biólogo, né? Não, ele era matemático. Ele fazia o cálculo da frequência de caracteres de ervilhas, né? E ali ele trazia a sua descrição matemática, que deu origem ao que popularmente é chamado de primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel, né? É interessante dentro da igreja. Então, há essa liberdade. O pessoal pensa assim, não, na igreja a gente só vai rezar, vamos imaginar, né? Existia uma lei franciscana, né, uma máxima, né? Orar elabore, se eu não me engano, né? Orando e trabalhando. Orando e trabalhando. Então, tudo que se faz diante de Deus. Então, todo o trabalho, inclusive o estudo, né? Diante de Deus, né? Aqui vai colocar, por exemplo, né, que nesta edição, né, instituição, havia ciência e medicina grego-arábica, encontrava-se pela primeira vez um lugar permanente em diversos altos e baixos, né? A ciência retém até os dias de hoje alguns desses princípios, né? Eram estudados por vários estudantes: geometria euclidiana, óptica, problema de geração e reprodução, princípios rudimentares de astronomia e argumentos pela esfericidade da Terra. Gente, na Idade Média já se falava de esfericidade. Tudo bem que os gregos já falavam que a Terra era redonda, né, do século II a.C. Não sei se era 12 ou se era 13, né? Mas já se sabia até o raio da Terra, né? Já se sabia, né? Mas aqui os argumentos. Vamos lembrar que na primeira parte da Idade Média não se havia abundância de documentos gregos clássicos. Isso veio somente, especialmente após a invasão marroquina por Portugal, né? Esses documentos foram pegos e espalhados pela Europa quando houve o avanço novamente europeu, né? Os portugueses tomaram novamente, expulsaram os muçulmanos, mas as bibliotecas ficaram. E várias outras coisas. Não é somente essa, tá, gente? Mas teve outras formas de entrar esses manuscritos pela Europa que os muçulmanos guardaram. Na Espanha também, né? Na Espanha também, né, Paulo? Boa, a Espanha. Vamos lembrar que teve uma época que eles eram unidos, Portugal, né? Não me recordo, é o período de Castelli, né? Que era unido Portugal e Espanha, né? Ok, gente. Então, outra coisa que falavam assim, né? A maioria dos estudantes eram monges e padres, né? Então, estavam ali a maior parte do tempo estudando teologia, como a rainha das ciências, né? Então, todos os estudiosos eram teólogos. Isso já diz tudo. Aí que tá. Para se estudar teologia, na visão católica, você tinha que saber o trivium e o quadrivium, né? Que são chamadas as artes liberais, né? O trivium, no caso, é o estudo da aritmética, da gramática, da lógica e da retórica, né? E o outro era o estudo, perdão, desculpe, estou invertendo. O trivium era da gramática, da lógica e da retórica. O quadrivium era da aritmética, da geometria, da música e da astronomia, que vai na Inglaterra ser chamado de colleges, né, de artes liberais. Então, para você chegar na teologia, você tinha que ter uns 4 a 5 anos de estudo, vamos dizer assim. Você não chegava, como hoje a gente faz assim, vou fazer vestibular para teologia, né? Não tinha isso, né? Você primeiro tinha que estudar toda a parte de filosofia natural, filosofia matemática. Após isso aprovado, se você tem vocação, aí sim você vai estudar teologia. E o que acontecia? Um grupo muito pequeno fazia estudos teológicos. E outra, por exemplo, você não poderia trazer discussão teológica para as artes liberais. Era proibido. Por quê? Porque você não tinha base para discutir teologia, né? O Vladimir está falando aqui, né? Inclusive os pais que aplicam homeschooling, eu acho, né? Em casa, estão entoando
essa educação liberal do trívio e do quadrívio. A gente tem ouvido muito. Temos aqui em Manaus um vereador que tem trabalhado sobre essa questão do homeschooling e tem toda uma discussão, né? Uma discussão social, porque estamos em um período moderno que a escola representa muitos direitos e como é que isso seria se caso as crianças não vão para a escola, né? Algumas disputas são bem legítimas, outras a gente percebe que são mais visões ideológicas mesmo, né? Mas até hoje é trabalhado, por exemplo, tem pais que trabalham trívio e quadrívio, e universidades e escolas trabalham trívio e quadrívio. Por quê? É um currículo, vamos dizer assim, né? É um princípio de currículo que pode ser empregado, dependendo da visão institucional. Então, o que ocorre? Isso é um mito. Então, dizer, por exemplo, que os estudantes das universidades eram estudantes que estavam ligados porque eram teólogos, porque eram padres, não é verdade, não se sustenta. A maioria desses estudantes, eles estavam ali pelas artes liberais, né? Para poder fazer os seus estudos superiores, né? Aqui eu separei essa parte. Na realidade, como resultado das discussões entre faculdades, aos estudantes das faculdades de artes liberais não eram permitidos de se tratar assuntos teológicos. Em resumo, a maioria dos estudantes não tinham nenhum estudo bíblico ou teológico. Isso dava problema, gente. Sabe por quê? Porque quando você entrava numa universidade, você saía de uma jurisdição comum do condado, vamos imaginar, e você entrava sob a jurisdição eclesiástica ou a jurisdição universitária. E aí qual é o problema? Diziam que a jurisdição eclesiástica e universitária era bem mais branda do que a jurisdição do condado. Isso deu problema, por exemplo, teve um estudante que matou numa taverna um cidadão, né? E se fosse julgado pelas leis do condado, seria, vamos dizer assim, ia ter uma condenação muito mais forte, né? Mas como ele era aluno universitário, seguia-se pelo tribunal universitário, que na visão de alguns era injusto, era muito brando para as coisas que tinha, né? Então havia essas tensões naquela época, né? Deixa eu ver aqui outra parte que nós separamos, né? A ideia da teologia como a rainha das ciências, né? Isso existiu? Sim, existiu pessoas que defendiam isso, mas não podemos dizer que todos defendiam isso, tá? Por exemplo, uns que defendiam isso, no caso, era o próprio Tomás de Aquino, né? Ele tendia, até mesmo pela questão de estudar teologia depois das artes liberais, né? Que era necessário ter toda essa compreensão para poder formar uma boa teologia, né? Então, era essa ideia dela ser a rainha das ciências. Mas muitos não concordavam. Um exemplo desse é o próprio Guilherme de Ockham, né? Século XIII, né? De 1287 a 1347. Ele avisa assim, né? Ele nega até mesmo a ideia de ciência para a teologia, porque ciências têm princípios claros evidenciados que devem ser testados. A teologia são mais obscuros do que qualquer outra coisa. Ele é meio sarcástico, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer teologia, muitos artigos são de fé, artigos de fé. E dá para provar um artigo de fé? Não, você vai tomar ele como princípio, né? O artigo de fé, você toma ele como princípio, mas você não prova. Você toma ele como princípio. Então, por isso ele acreditava, né, e outros teólogos, que a teologia é um campo importantíssimo do estudo da fé. Contudo, ela não é considerada como uma ciência. Na vida cotidiana, como diz aqui Robert Grosseteste, 1175 a 1253, né, a matemática ela traz mais certezas do que a teologia para soluções diárias, né? Esse daqui, ele era o Roosevelt, né, ele é um teólogo, reitor da Oxford e bispo de Lincoln. Lembrando, essa fala não é desmerecendo a teologia.
mas tentando colocar a teologia no seu lugar. Por exemplo, ciências têm um campo, um formato, um olhar de verificação, né? E a teologia, ela vai para um outro tipo de caminho, que trabalha com os artigos de fé e a confiança da revelação, né? Então, é uma outra estrutura. Então, a ideia de dizer que na Idade Média todo mundo tratava a teologia como uma rainha não seria justo com tanta evidência histórica de pessoas que não estão trazendo esse mesmo pensamento. E nós devemos lembrar também que a Igreja Católica ela era ligada por várias escolas, né? Várias, não sei qual é o nome técnico que eles usam, né? Mas nós tínhamos os franciscanos, os carmelitas e assim por diante, que são grupos que vão fazer a interpretação teológica de acordo com determinados formatos e pontes que eles vão estar trabalhando, né? E dentro disso existe toda uma diversidade. E nesse sentido, a teologia ela é tida com mais ênfase em um ponto ou com menos ênfase no outro, né? Tanto que o Guilherme de Ockham, que se eu não me engano, ele é um franciscano, né? Eu acho que é. É ordem? O nome é ordem? É ordem. Ordem. Eu acho que é isso mesmo, é ordem. É. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa mais para a gente poder explorar aqui. Ah, sim, problemas em Paris, né? É muito ventilado as situações normalmente com a Universidade de Paris, né? Por exemplo, em 1277, ele proibiu 219 proposições acadêmicas, né? Depois ele proibiu o uso de Aristóteles, em 1977 também. 1277, né? O uso de Aristóteles. E vai fazendo algumas proibições, né? E aí é colocado a situação que ocorre com Paris como se fosse a cristandade, como um todo, né? A igreja é assim. E aí ele vai lembrar sobre uma situação de jurisdição. Toda universidade, dentro do seu condado, do seu estado e tal, né? Ele tem aquela jurisdição, que necessariamente outra universidade não segue. Por exemplo, o que Paris decidiu, as outras universidades necessariamente não aderem. Então, a proibição desses elementos de fé acontece porque a Universidade de Paris era muito ligada a um status da própria igreja e uma situação de Estado. Então, era uma universidade, vamos dizer assim, com essas especificidades, né? Mas, por exemplo, quando ela proibia, os estudantes que queriam estudar aquele ponto saíam de Paris e iam para outra universidade. Ia estudar aquilo em outro lugar, né? Então, é incorreto trazer, por exemplo, proibições pontuais em uma universidade e dizer que na universidade como um todo acontecia essas proibições. Não, acontecia ali por situações clericais, questões políticas, questões de contexto cultural e histórico em um determinado momento, né? E ele normalmente vai criticar isso porque das 3 maiores universidades, Polônia, Oxford, Paris, por exemplo, ele só veio ter universidade de teologia em razão do cisma com a Igreja Oriental. Então, para poder ganhar ali o pessoal, né, vamos dizer assim, mais facilidades e tal, fica aqui comigo, né? Aí abriu o curso, né? E quando abre o curso, começa a dar os problemas lá na Universidade de Paris. Tá bom, pessoal? Então, aqui ele vai estar terminando dizendo assim, né? Entre 1150 a 1500, mais europeus já tinham acesso a materiais científicos que qualquer um dos seus precedentes, em culturas anteriores, em grande medida graças ao surgimento rápido do crescimento, ao currículo naturalista dos cursos de artes liberais das universidades medievais, e a Igreja medieval, se pretendia inibir a investigação sobre a natureza, deve ter sido completamente impotente, pois falhou completamente no alcance de tal objetivo. Ele coloca isso de maneira irônica, né? Por quê? Porque a igreja não tinha interesse de impedir esses estudos, né? Tanto que as universidades normalmente eram universidades dentro de igrejas, né? Tá bom, pessoal. Então, acho que era isso. Deixa eu ver aqui que o próximo slide. É somente esse mesmo. De agradecimento. E vamos botar aqui para as nossas perguntas.
ou diálogos, né? O que vocês acharam aí sobre a Idade Média? Bom, eu achei muito legal porque até ia comentar, porque geralmente as informações que nos são não são de mais fácil acessibilidade, pelo menos as que eu tive mais acessibilidade, é que a Idade Média foi um período ruim, de que foi um período em que a Idade das Trevas era o conceito porque não se produzia conhecimento, essas coisas. É interessante porque a partir disso, a partir dessas concepções e de um tempo para cá, vai me fazendo pensar o quanto que cada idade ao longo da nossa história teve suas contribuições e teve também os seus problemas. E isso é fato, não dá para fazer uma análise maniqueísta, aquela análise de demonizar uma idade e por conta dessa idade acabar justificando algumas coisas. No mais, assim, é bem interessante o quanto que, além desse vínculo entre igreja e universidade, esse incentivo ao conhecimento achei muito interessante. É bem interessante o quanto que havia-se uma preocupação com a produção. E isso possibilitava, claro, dentro, por exemplo, aí de como os modelos educacionais eram aplicados, fazer com que você pudesse ter um olhar do conhecimento, mas não olhar conhecimento, acho que muito segmentado como é hoje, porque, tipo, eu, de uns tempos para cá, eu até para fazer algumas falas, assim, de, por exemplo, dar um exemplo, assim, de conflito Rússia-Ucrânia, você pega um contexto mais histórico, um contexto mais geográfico, e usa todas essas análises para fechar todo um ponto. E é bem interessante o quanto que, a partir disso, a partir desse olhar mais geral, mais panorâmico, ou melhor, desse olhar sem ficar muito preso a uma disciplina só, você consegue ter se não um processo de enxergar o todo, pelo menos um processo de temperar a sua análise de modo que a sua análise fique cada vez mais ponderada e esteja próxima daquilo que realmente é. Acho muito interessante o quanto que essa relação entre igreja e universidade ela trabalhou nesse ponto. E aí eu acredito que por isso, talvez seja por isso, e não sei como está sendo aplicado, é por isso que esse método de educação liberal de uns tempos para cá veio ganhando alguma força. Eu acredito, sinceramente, por exemplo, eu sou um adepto a favor, mas não acredito que tem que excluir o outro para deixar esse aqui, não. Sempre verificando como é que nós podemos fazer para utilizar o passado como sábio conselheiro para melhorar o nosso presente. É isso. O engraçado, Fladimar, por exemplo, é que ao deixar o trívio e o quadrívio, por exemplo, foram os protestantes, né? Tem uma série de lives, por exemplo, do Igor Miguel, falando sobre a didática magna, né? Do autor, me fugiu, Comênios, né? Comênios, ele era um protestante belquiano, vamos dizer, né? Seguidor do Francis Bacon, né? E entendia que a educação tinha que ser para todos. E a visão da igreja naquele momento, né, é aquela visão estratificada de sociedade, né? Clero e tal, né? E aí o que acontece é que essa educação que era feita pelo trívio e quadrívio não é que faltava qualidade, mas que faltava um modelo que pensasse que todos são a imagem de Deus e todos devem ser educados sim, todos, né? Essa visão, uma influência protestante por um lado e uma influência belkiana pelo outro, né? Essa igualdade. Então, essa ideia de educação moderna, muito disso ele advém da didática magna, de uma educação para todos, né? De um método que possa ser ensinado para todos, né? E se espalhou pelo mundo todo, né? A educação ocidental, esse tipo de educação escolarizada, né? Que foi fundada justamente por protestantes, né? Foi deixada toda a Alemanha, né? A educação foi obrigatória para todas as crianças.
Uma das razões de educar é para elas poderem lerem a Bíblia por si mesmas, né? E é lógico que isso vai incentivar várias outras coisas, né? Agora, sim, como tu colocou, e essas outras a gente joga fora? Com certeza não, né? Só que assim, acabou se predominando uma outra tradição, né? No caso, a tradição protestante por meio o que nós chamamos de educação escolar moderna. Esse modelo, né? Acabou predominando sobre outros modelos, né? E como ele tem um alinhamento muito com a ideia democrática e também com a ideia de dominação, isso acabou ajudando também, né? Um pouquinho. Mas olha só, gente, foi um modelo possível nessa época da Idade Média. Não havia outro pensamento possível na cabeça das pessoas, né? Venhamos e convenhamos que a ideia de ser letrado já era grande coisa. Ser letrado numa sociedade daquele momento, vamos dizer assim, seriam para aquelas pessoas que têm essa oportunidade de poder estar trabalhando com locais que possam usar as letras, né? Então era um outro momento, era um outro estilo de vida, mas não é tão ruim como às vezes é pintado, né? A idade das trevas, a igreja oprimindo todo mundo, né? Ninguém pode fazer nada, a pessoa só tem que ir para a igreja rezar, tem que entregar tudo que tem para a igreja. Não é bem assim. Tanto que foi uma estrutura que sustentou uma civilização por quase um milênio. Se fosse muito ruim, pode acreditar, por menos algumas ditaduras estão caindo, né? Então, existiu elementos que deu coerência, existiu elementos que deu consistência, existiu elementos que contribuiu e avançou. Eu não leio muito sobre história da tecnologia. Temos o professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor Luiz Adriano, ele tem alguns estudos sobre história da tecnologia, e é surpreendente a parte da Idade Média como ocorreu tanta criatividade. Só que às vezes não é colocada, né? E assim, muitas das vezes diz assim, ciência, tipo assim, tecnologia não é ciência, então põe tudo à parte, né? Hoje não, né? A gente tem um discurso mais ciência e tecnologia, uma coisa mais integrada, né? Mas até isso, por exemplo, às vezes a gente tem que considerar, porque para a produção tecnológica você tem que ter um nível de saber. E aí muitas das vezes é desconsiderado. O que tem de criatividade, o que é conhecido por Michelangelo na arte, pelo Leonardo da Vinci, né? E várias outras coisas muito ligadas às vezes ao campo da tecnologia, da produção de armas, da produção de equipamentos, de ferramentas, né? De produção de técnicas agrícolas que foram inventadas na Idade Média. Alright, acho que eu já falei demais. Vamos ouvir aqui o Carlos, Keisiane, Haroldo. Rapaz, eu falo o nome do Carlos, ele já manda o script aqui. Gostei muito dos esclarecimentos sobre a Idade Média, uma visão que faz falta no âmbito do ensino escolar. É verdade, né? Esse livro aqui, por exemplo, estudando com universitários ou pessoas formadas, assim, é novidade, né? Então, realmente é uma coisa que poderia ser pensada aí para as crianças também, né? Por que não? Legal. E aí, Keisiane, alguma coisa? Eu ia falar, mas eu vou esperar a Keisiane falar. Tudo bem. Olha aí, Keisiane, o Haroldo tá deixando tu falar primeiro. Tem algum comentário aí? Ih, Haroldo ficou calado aqui. Ela pode não estar aí no momento. Foi no banheiro. Não, eu tô aqui, sim. É que, de verdade, eu conheço muito pouco de teologia. E eu entrei para o grupo justamente para poder conhecer um pouco mais. E a minha formação não ajuda muito no entendimento também, então estou buscando mais esclarecimentos. Então, tipo assim, estamos para aprender, estamos todos. Exatamente, estamos todos. E você chegou no nível certo aqui, a gente é bem beabá mesmo. Alguém formado em teologia aqui? Ou história? Não. Eu fiz curso de obreiros. Ó. Eu fiz curso de biologia, mas eu tive um curso de teologia também. Mas eu confesso a vocês que quando a gente vai trazer uma palestra, né,
É mais assim um estudo que a gente tem que fazer mesmo, né? Pega os livros, Sim. pega isso, pega aquilo, né? Aí a gente vai montando, né? Mas o treinamento teológico ele ajudou na parte de hermenêutica um pouquinho, né? Foi muito bacana. Sim, sim. Sim. Paulo? Bom, tudo bem. Posso falar então, Cristiane? Não. Basicamente era isso que eu queria falar. Tá, Tá? tá bom. Tudo bem. Não, eu ia dizer, Paulo, que outras sociedades da época da Idade Média, né, não avançaram também tanto em ciências, né, como a chinesa, por exemplo, certo? Medicina chinesa, tudo. Tem muita coisa que não está comprovado, certo? É uma tentativa. A própria matemática indiana também não avançou tanto assim, 1000 anos, em 1000 anos, tá certo? Os povos islâmicos, embora no começo tivesse muito um tratado enorme, mas de uma pessoa sobre ótica, escreveu 5 volumes sobre ótica, certo? Mas isso significa que depois os filhos deles, digamos assim, certo? Foram impedidos de estudar, sabe? E então tem outras sociedades além da ocidental que também produziu pouco em comparação com o que se pensa hoje sobre ciência, né, que foi produzido no século XVI, XVII e tudo, sabe? Então eu acho injusto, né, dizer que foi a Idade das Trevas, porque senão tem que falar que foi a Idade das Trevas também na China, na Índia, né, e entre os muçulmanos. Mas é aquilo que você falou, foi um outro momento, né, bem diferente, né, do século XVI, por exemplo, onde muita coisa estava pronta, né? Estava pronta já. E como disse Galileu, né? Se eu vi mais longe, eu estava sobre ombros de gigantes, certo? Desculpa, Newton. É Newton. Eu não posso errar um negócio desse. Né? Então, eu vejo assim, né? Teve um florescer de ciência nessa época, né? Desde Galileu para cá, mas foi a ciência moderna, do concepção que a gente tem de ciência de agora. Então eu acho muito injusto esse autor que colocou um monte de páginas em branco, né? E retomando depois, como o Carl Sagan fez, né? E retomando depois só a partir de um certo período, né? É muito injusto isso e muito preconceituoso, né? Eu acho que é não ter muito compromisso realmente com verdade, né? E compromisso com seus pressupostos, com suas paixões, né? Suas paixões e tudo. Mas eu acho bom um livro desse tipo aí, porque, certo, vem mostrar mesmo, sabe? Como o ser humano ele concebe assim, uma visão de si mesmo, né, da humanidade, baseado em predisposições, né? Predisposições. Toda vez que eu assistia a alguma disciplina na sala de aula, no curso de história que eu comecei a fazer, sempre, qualquer assunto, sempre começava largando o pau na Igreja Católica. Ou no cristianismo. Entende? Então, tem uma paixão por detrás disso. Tem uma ideologia por detrás disso. Precisa ser assim. Entendeu? Precisa ser assim. Isso não é um compromisso com a verdade. É um compromisso com a sua ideologia, né? Então é um livro que foi muito bem escolhido, Saulo. Eu acho que pode enriquecer mais ainda a gente nessas discussões, né? Aquele livro que fala sobre, anterior que a gente leu, fala sobre Galileu,
é muito legal, né? Fala, olha, Galileu, ele apareceu no lugar errado na hora errada, né? Na hora errada. Então, quando estava fogo cruzado entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, tá certo? Surge Galileu dizendo assim, não é qualquer pessoa, é Galileu, né? E eu acho que a hermenêutica da Igreja Católica não está certa. Olha só, um monte de gente debandando da Igreja Católica por causa da reforma, por causa da hermenêutica, né, interpretação das escrituras. Aí surge um cientista de renome e fala assim, olha, não é a Terra que gira, ou o Sol que gira em torno da Terra, gente. Então, o cara foi trucidado no sentido de falar, cala a boca, para com isso, já chegam no teto, desgraçado, certo? E tudo mais. Então, aquele autor do livro, né, ele coloca bem, Galileu, na verdade, nasceu, viveu na época de fogo cruzado, mas não, a igreja não tinha necessariamente um interesse de matar Galileu ou algo assim. Não era isso. Nem mesmo a ofensa que ele fez ao Papa, né, justificava assim, algo desse tipo, não. É isso aí, Saulo. É isso mesmo. Por exemplo, muitas das coisas que a gente vai comentando assim, a gente vai vendo que muitas das vezes é um olhar já com uma certa ideologia, né? E é claramente aqui, né, o White e o Draper, que foram os dois primeiros historiadores que deram início a toda uma cadeia, né? Eles foram, assim, por um lado, felizes, porque eles trouxeram a especificidade da história científica, por um lado, isso é positivo. Contudo, o estudo sem a base de fontes, que é um dos fundamentos da historiografia. É necessário ter fonte. Da onde você está tirando isso, né? E aí o que ocorre, né? Como existe a questão de negar a importância da igreja, né? É interessante alimentar, como o Draper falou, né? 1000 anos de escuridão. Então, há sim um pensamento ideológico colocado aí para tentar desmerecer. Agora, olha só, o tiro foi pela culatra. O Trump, ele era protestante, queria atingir a Igreja Católica. Mas depois, esse mesmo argumento para a Igreja Católica serviu para a Igreja Protestante. Entendeu? Então não adianta fazer uma guerra religiosa, científica, dizer assim, existe uma ciência católica, uma ciência protestante, uma ciência ateia. Não, existe uma ciência que está buscando ver os pontos de verossemelhança fora das pessoas, criar modelos, testar esses modelos, né? E tentar fazer isso de uma forma ética. Aí não, tem uma ciência da igreja tal, uma ciência da outra igreja, uma ciência que não tem nada a ver com a igreja, né? Então essas coisas afetam, né? Aqui tem uns comentários, né? Quem é Keizane botou, eu assisti o filme chamado Físico, né? O filme passa no século XI. Eu já ouvi o banner dele, ainda não assisti, Keizane, vou assistir. Ele é bem interessante esse filme, ele aborda um pouco dessa questão de como a igreja via os estudos sobre medicina e anatomia, né? Tanto que o personagem principal, ele vai, tipo, para o Oriente para conseguir estudar, né? E lá ele também passa por um conflito religioso, porque ele é cristão, e na escola onde ele ia estudar, tecnicamente, só aceitava judeus, e aí, então, aí tem um desenrolar do filme, né? Eu só não gostei muito do final, achei muito fantasioso, mas é muito interessante a primeira trajetória dele até chegar à escola. Uhum. Agora, obrigado, Keizane. Agora, uma coisa bem interessante, gente, assim, falando já até com a experiência da própria ABC, né? Eu não vou falar muito que meu tempo de gravação vai acabar daqui a pouco, porque eu faço por aplicativo, free, né? Muitas das vezes, por exemplo, a gente vai para a academia, universidade, né? E a gente pode acabar pensando, eu tenho que fazer como o Trump, né?
eu vou querer atingir pessoas cristãs de outra denominação ou católicos, alguma coisa, né? O que acontece com o Trump vai acontecer com a gente. Os argumentos que você fica apontando para outras linhas, outras denominações, serve para você. Por quê? Porque as bases do protestantismo e do catolicismo, as bases teológicas fundamentais, elas são muito parecidas. Vai existir diferenças? Vai, com certeza vai. Mas o que acontece? Muitas das vezes, o que você cria para atingir o outro, atinge você, né? Então, por isso que fala assim, que é muito importante é o quê? É você ter uma presença fiel. O importante não é ficar criticando A, B, C ou D. Muitas das vezes o importante é você fazer uma boa ciência. Se você fizer uma boa ciência, você já está dando uma contribuição. Isso não quer dizer que é ser omisso, né? Mas muitas das vezes uma intenção de querer beneficiar um ponto de vista religioso, você critica um formato científico, muitas das vezes aquilo acaba não te ajudando como você pensa que vai ajudar, né? Então é por isso assim que na ABC a gente entende, olha, podemos ter irmãos de toda e qualquer denominação protestante. Seguimos aqui, a gente sempre fala, né? O nosso credo de fé é uma credo de fé reformada, né? E se vier irmãos católicos, nós acolhemos. Vários grupos têm várias pessoas católicas, né? E não vai ter aquele camarada dizendo assim, vai te converter, católico. Não vai ter isso. Por quê? Porque nós entendemos que aqui o que nos une é um entendimento de fazer uma boa discussão científica e cultural, entendendo que o posicionamento cristão, ele pode fazer isso. Ele pode analisar, pode dar suas opiniões livremente, né? E crescer essa reflexão, né? Fazer crescer, fazer desenvolver essa reflexão, né? Então não é um local de proselitismo, vamos assim dizer, mas é um local de abertura de diálogo, né? E aí a questão de convencimento sobre doutrina e tal, existem outros grupos, né? Pode fazer aí nos outros grupos, tem outros locais que é tranquilo para fazer, né? Mas aqui a gente tem essa questão, essa abordagem de buscar fazer isso, né? E com o exemplo que a gente está vendo aqui na história. Claramente aqui o Trump ele era uma pessoa muito ferida por causa da sua irmã e culpabilizou uma instituição, né? Que pena, né? Deveria ter, talvez, um outro caminho poderia ter sido melhor, né? Gente, eu já estamos caminhando para o encerramento. Alguém quer fazer um último comentário? De boa? Então eu agradeço a presença de vocês, desejo aí um ótimo final de feriadão, né? E aí eu gostaria de deixar aí o nosso abraço. Semana que vem vamos ter o nosso encontro presencial, tá? Vai ser na UFAM, setor sul, no sábado, nesse mesmo horário, de 13 às 17 horas, né? E aí, para quem nunca foi, você pede para ir no setor sul, o famoso mini campus, né? A gente vai estar no antigo bloco C. Ele fica ao lado do bloco de ciências farmacêuticas e na frente do bloco do CCA, que é o Centro de Ciências Ambientais, né? Que é a sala do GETRA, que é o grupo de pesquisa da professora Cris, né? Ela está organizando essa reunião. Vai ter 3 mitos. Hoje nós só falamos de 2, né? Vai ter 3 mitos maravilhosos aí para a gente poder conversar. Vai ter cafezinho, vai ter pãozinho de queijo, tá? Não é mineiro, mas vai dar certo. Vai ser uma coisa bem gostosa também. Então, um abraço aí e até semana que vem.